Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, né? Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, né? A coautora, editora Autografia. Que Deus abençoe a todos aí. É um prazer estar com vocês, falar com vocês novamente. E hoje eu vou estar respondendo aí a Eliana Ribeiro, né? Eliana Ribeiro, ela comentou comigo a respeito, ela citou o nome de um líder, né? Um líder espiritual, que tem também experiências fora do corpo, né? Que tem várias experiências, né? Ao longo de anos na vida. E ela perguntou se eu já vi o canal dele, se eu já assisti algum vídeo dele. E agora eu queria responder a minha amiga Eliana Ribeiro, e aos demais internautas também que participam, de repente, do canal aqui. E queria inclusive agradecer a todos que têm compartilhado os vídeos, têm curtido, têm colocado comentários. Tá? Muito obrigado aí. Muito importante o comentário de vocês, é importante também que curtam, que venham compartilhar e que juntos possamos aprender uns com os outros. Bem, Eliana, o que eu tenho a lhe dizer sobre o líder espiritual que você me enviou e me fez a pergunta sobre ele? Eu não vou citar o nome dele, tá? Eu vou englobar todos os líderes espirituais. Eliana, todos nós somos uma ferramenta aqui na Terra, somos um instrumento divino. A questão é que quando nós viemos, agora eu vou falar pela experiência que eu tenho também fora do corpo, né? E minhas experiências são lúcidas. Quando eu falo lúcida, eu tanto sei quando eu estou do outro lado, sonhando, uns que falam sonho, né? Eu sei que eu estou em outro lugar, como tem a lucidez, às vezes, né? De eu me ver saindo mesmo, meu espírito saindo, e eu ver o meu corpo ali, né? Isso aconteceu, dessa forma aconteceu 7 vezes, eu me vendo sair. Né? Agora, do outro lado, eu saber que eu estou do outro lado, estou no mundo espiritual, estou em missão, estou em batalha, né? Que existem batalhas também espirituais, tá? De espírito, travando batalha contra os espíritos, no sentido assim, não um negócio de laser, tem nada disso, tá? É no sentido de consciência, né? De trabalhar um contra o outro em consciência, de conversar, né? É tipo assim, a luz tentando mostrar as trevas que ela está no caminho errado, né? O espírito de luz tentando mostrar o espírito de trevas, ou o ser de luz tentando mostrar o ser que está nas trevas, que aquele caminho dele é errado, que ele tem que vir para o caminho da luz. Então existem essas batalhas, né? Como você também encarar, como já aconteceu comigo, e desfazer um trabalho, né, juntamente com outros espíritos de luz, e desfazer um trabalho que foi feito para destruir uma vida, tá me entendendo? Ir lá e desfazer aquele trabalho. Então existe várias formas, né, de nós termos essas experiências, e muitos desses líderes e homens também têm experiências. Uns têm experiências que você vê que são idênticas, que se identificam muito. Outros têm experiências diferentes, que às vezes não se identifica, mas é uma experiência também, né? Porque esse mundo é vasto de experiências, tanto o mundo espiritual como o mundo físico. Você vê que o mundo físico existe N experiências que nós vivemos, né? E experiências que não acabam mais, né? Vamos botar aí experiência para mais de 1000 vidas. E foi isso. O que eu quero falar hoje é sobre os líderes espirituais. Foi essa a pergunta que você me fez. Tá? Eu vou falar sobre esse líder que você me falou, né? Mas englobando todos. Nós, Eliana, eu, Douglas, ou nós, deveríamos olhar o seguinte em cada líder espiritual. O que ele está falando tem lógica? Tem. O que ele está falando tem sentido? Tem. Opa, se tem lógica, tem sentido, estou dentro. Não tem como fugir. Por exemplo, a Terra é uma passagem. Quando você leva isso para a pessoa, realmente mas Jesus vai voltar, vai ter arrebatamento, você vai chegar e vai falar, não tem lógica o arrebatamento. Como ontem eu estava conversando com uma menina, e eu quebrei ela só nessa
Na apresentação que eu fiz, o porquê não vai ter o arrebatamento, da forma que mostraram. Falei para ela, sabe por que não pode ter? Porque se tiver da forma que vocês estão conduzindo, ou que há alguns teólogos, que muitos são contra, tá, o arrebatamento, do jeito que se mostra aí, vocês estão colocando o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, como injusto. Por quê? Eu expliquei a ela. Os apóstolos faleceram, grandes líderes, homens e mulheres faleceram pregando o evangelho, construindo igrejas, fazendo isso, fazendo aquilo, e morreram. Aí vai um grupinho separado ser levado, não vou passar pela morte. Primeiro lugar, eu falei para ele, isso é egoísmo. Como quem diz assim, não, eu vou e o restante que vai ficar. Não tem amor nenhum. Começa por aí. E quando você ama, você fala, não, senhor, não volta agora não. Não volta não, que eu tenho que trabalhar, ganhar muitas almas ainda, eu tenho que ajudar. E nos céus, egoísmo não entra. No reino de Deus não entra egoísmo. Então, não tem como ter, por quê? Porque já morreram muitos. E se morreram, como diz lá no Salmo 49, Davi, Salomão fala isso em Eclesiastes, capítulo 12, Salmo 89, Jó fala sobre isso e tantos outros da Bíblia. Se todos que já partiram forem embora, você também tem que ter a morte física. Deus faz acepção de pessoas? Perguntei a ela, não. Deus é injusto? Não. Então, como Deus é justo, se um passou, todos nós temos que passar. Acabou a conversa ali, entendeu? Aí ela entendeu, é verdade, tem lógica. Tem lógica, pô. Se todos passaram e só eu vou ter privilégio, que Deus é esse? Tá me entendendo? Então a mesma coisa é o líder espiritual. Você tem que avaliar. Então eu olho e eu avalio cada um deles. Sobre o líder que você perguntou, eu olho e analiso cada coisa que ele fala e eu vou procurar se tem lógica, se tem sentido. Se não tem lógica, não tem sentido, já perdeu comigo. Tá me entendendo? E ganhou por um outro lado. Ganhou por quê? Porque aquilo ali, eu tenho um livro que fala, aprenda com os erros dos outros. Aquele erro dele me ajuda a eu não errar como ele. Ou como ela. Tá? Vou dar um exemplo para você, Eliane. Existem líderes, palestrantes, tá? De várias denominações e religião que entram em contato comigo, né? E falam, pastor, eu estou acompanhando os seus vídeos, como você falou aí. Eu estou seguindo. Você falou, tem muitos que não falam e estão seguindo. Tanto aqui no canal Projeto Vitória Cristiana, como também no canal Douglas Cavalcante, que está nos dois canais o vídeo, como no Facebook. No Facebook tem vários comentários de internautas que me acompanham e falam, estou acompanhando o senhor, gosto de ouvir o senhor, suas palestras, gosto de ouvir as coisas que o senhor faz, as coisas que o senhor anuncia. Então o que eu quero falar para você, Eliana? O importante é que nós possamos observar esses líderes, né? E extrair aquilo que é bom, aquilo que vai contribuir para nós, aquilo que vai nos ajudar a o quê? A crescer espiritualmente. Por exemplo, tem uma passagem aqui que é Mateus capítulo 18, o maior no reino dos céus. Diz assim, para você ver, analisar em cima dessa passagem, o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, Jesus era um líder, e haviam discípulos em volta dele, sem contar a multidão, né? Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança,
esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18 em diante. Então observa que Jesus, Eliana, ele fala sobre uma criança, a humildade e a simplicidade que um líder tem que ter. O que é humildade e simplicidade? Vou chegar todo sujo, ou então... Não. Humildade e simplicidade, quando Jesus cita aqui a criança, é aquela pessoa que está em todo o tempo querendo aprender. Ele não quer só ensinar, mas ele também quer aprender, né? Mesmo às vezes que seja errado, é importante a gente aprender. Sabe por que é importante a gente aprender com o errado? Porque é um erro que a gente não vai cometer de novo. Por exemplo, às vezes eu converso com a minha esposa, ó, já falei isso para você. Já falei um exemplo 1000 vezes. Aí às vezes eu chego para ela e falo, até quando eu vou ficar falando isso? Por exemplo, eu tô gravando, né? Tô gravando um vídeo. Aí chego para ela e falo assim, ó, eu não quero ser incomodada. Aí um exemplo, aí ela vem e me incomoda. Primeira vez. Eu falo, não quero ser incomodada. Aí ela incomoda pela segunda vez. Aí terceira vez. Quarta vez. Quinta vez. Aí eu vou chegar para ela e vou falar assim, poxa, eu falei que eu não queria ser incomodado. Até quando eu vou falar que eu não quero ser incomodado? Tá me entendendo? O meu momento de gravar. Então ela já sabe, já tem ciência, eu não vou incomodar ele. Eu vou deixar ele em paz. Né? Eu vou deixar... Por que eu falo isso? Porque quando, por exemplo, ela quer fazer alguma coisa, eu chego para ela e falo, amor, pode ficar tranquilo. Um exemplo, vai fazer aqui uma festa. Pode fazer. Vai ter um café. Pode. Não vou incomodar. Se me convidarem, eu vou. Se não me convidarem, eu vou também, mas se eu perceber que tem alguma rejeição. Tá me entendendo? Então o que acontece? O líder espiritual, a gente tem que observar tudo que tenha lógica, sentido, e principalmente a humildade dele. Tem uma internauta aí que colocou algo muito interessante. Ela botou um comentário que aquilo me ajudou. Eu não estou lembrado quem foi, não sei se foi a Neidoca, não sei quem foi. Que ela botou, pastor, mantenha essa simplicidade do Senhor. Não deixe com que a soberba, a avareza entre no seu coração, a vaidade entra no seu coração e o Senhor se perca. Quer dizer, para ela falar isso, é porque ela já observou que tem muitos que já se perderam. Então, a gente tem que procurar sempre agir com humildade, simplicidade e avaliar isso do líder também. E do que ele está falando, fazer análise do que... Não aceitar tudo, mas fazer uma análise. Né? Tem um outro comentário que foi do, acho que é Rickson, não sei se é Rickson, que ele, Richard, eu não sei se foi Richard ou Rickson, um negócio assim, que ele fala o seguinte, pastor, eu tive avaliando os vídeos do senhor, e o que me chamou a atenção não foi nem o que o senhor fala, é a paz que o senhor passa falando pra gente. E eu entrei no Facebook do senhor lá, mandei um convite para o senhor, hoje nós somos amigos, e ele falou, eu vejo um semblante do senhor e da sua esposa, eu vejo uma paz, eu vejo Deus em vocês. E ele é da Assembleia de Deus, acho que lá de Roraima, uma igreja grande lá, ou Manaus, sabe? Então o que acontece? A gente tem que observar o líder. Desculpa. A Bíblia ela é cheia de líderes. Dentre todos eles aqui, eu sigo Jesus. Por que eu sigo Jesus? Mas eu deixo de seguir, de aprender com Paulo? Não. Eu aprendo com Paulo, aprendo com Noé. Cada um traz uma evidência, uma experiência que você aproveita. Tá me entendendo, Elaine? Eu aprendi com Esther, Ruth, Maria, Ana, todos essas e esses, né? Apesar de saber que os corpos físicos não somos nós não somos eles, nós somos a alma, só estamos no corpo. Isso eu percebi quando eu saí do meu corpo. Eu vi claramente que isso daqui é um veículo, né?
algo muito importante que eu aprendi, né, com eles, eu guardo para mim e procuro colocar em prática. Procuro vivenciar aquilo, né? Então, o que eu quero falar para você e para os demais internautas? Jesus, ele é a quem eu sigo. Por quê? Porque Jesus veio trazer a essência do amor. E o amor é o único sentimento em todo o universo, entre mundos e moradas que existem, ou moradas, né, que existentes. O amor é o único que rompe qualquer fronteira, que quebra qualquer barreira. Ele é o único. E Jesus vem ensinando: quando te deres numa face, dê a outra, né? Quando te entristecer, e perdoa 70 vezes 7, quer dizer, em todo tempo esteja perdoando. Jesus veio mostrar que não precisa sacrificar. É onde ele ensinou e mostrou ao povo: não precisa ficar matando os animais não estão aí para matar, vocês estão fazendo errado. Então Jesus veio mostrar: Jesus não cobrou 1 centavo para pregar a palavra. Jesus cobrou? Não cobrou 1 centavo para pregar a palavra. Jesus não cobrou dízimo. Pode observar. Então esses pequenos detalhes, Jesus não fundou templo de cimento, de madeira, ou seja lá o que for. Ele reunia assim todos os lugares e nem mandou ninguém. Ele mandou fazer discípulos. Fazer discípulos, batizando em nome dele. O que é fazer discípulos? É o que ele ensinou, o que ele vem ensinando em toda a sua história de vida, quando ele começou o seu ministério, que eles fizessem o mesmo, aplicando nas pessoas individualmente. E que quando se reunissem com o propósito, não só de adorar a Deus, mas de se ajudarem, de compartilharem suas necessidades, um ajudar o outro. E isso é difícil. Por exemplo, ontem eu estava com uma missionária, que ela estava falando para mim: pô, pastor, nós fizemos um trabalho, eu pensei logo no Senhor, um trabalho evangelístico na madrugada. Convoquei várias pessoas, pastor, só foram 4. Eu convidei igrejas, convidei várias, só foram 4 pessoas. E quem me ajudou, a maioria não era evangélico. Eram pessoas sem religião, outras de outras religiões me ajudaram, não foram, mas mandaram dinheiro para me comprar os legumes, fazer sopão, isso. Tá me entendendo? Então o líder, eu observo o líder e aprendo com todos eles. Não vou citar nomes aqui, como eu falei, tem vários líderes aí. Mas Jesus é o líder que eu sigo. Agora, eu admiro, por exemplo, Buda. Buda viveu 500 anos antes de Jesus. Jesus nem tinha nascido. 500 anos antes do Mestre Jesus vir ao mundo, Buda já fazia um trabalho espetacular. Ele abriu mão de toda a sua riqueza, inclusive aconselho aquele que puder ver no YouTube mesmo, tem o filme de Buda, né? Ajuda muito, mostra a história dele ali. A aprender, você vai aprender muito. Gandhi é outro líder. Ele estudava o budismo, o cristianismo e até outras religiões. E Gandhi, ele ajudou a libertar a Índia através do amor. Ensina muito. O filme de Gandhi também aconselho as pessoas a verem. Então, Madre Teresa de Calcutá também ensina muita coisa. Abriu mão pela Igreja Católica, abriu mão de muitas regalias para ir ajudar o próximo. Apesar de todos terem sempre tem um lado obscuro, negativo, porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Né? O corpo físico, ele te condiciona a fazer às vezes coisas que você não quer. Né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre aquela parte que Jesus fala: se for possível, passa de mim o cálice. O corpo físico ali falou mais alto. Estava falando com uma amiga minha, aliás. O corpo físico falou mais alto ali com Jesus. Jesus já não estava aguentando mais. Por isso que Elias apareceu e Moisés apareceram, transfigurado, o espírito deles apareceu ali no monte. Muitas pessoas não entendem. Isso é espiritual.
Eles apareceram para confortar Jesus a não terminar a missão, a continuar até o fim. Eles apareceram com esse propósito, de motivar ele. Ele precisava de algo que nós às vezes falamos sobrenatural, que para mim já é natural, não tem mais nada de sobrenatural para mim. Agora tudo é natural, vendo que eu já estou acostumado. Então, já com o propósito de vai Jesus, vai mestre. Não termina a sua missão não, cumpre ela. Então, Eliana, todo líder espiritual a gente tem que olhar o que ele fala com lógica, sentido, mesmo que ele seja às vezes até soberbo, né? Tem muitos aí que são soberbos, vaidosos, né? Se acham tal. Não há problema, você aprende com isso também. Tipo assim, ele se acha tal, então eu vou diminuir mais ainda. Se o outro errou, vou fazer de tudo para mim não errar. Então a gente aprende assim. Então eu admiro todos eles, aprendo um pouco. Tanto com aquele que você citou, como com os demais eu aprendo, tá? E agora, eu sigo o líder Jesus. Porque, como eu falei, ele não pediu dízimo, não pediu oferta. Muito pelo contrário, ele fala, de graça vocês recebem, de graça vocês têm que dar. Por isso que o PDF do meu livro está aí de graça. Um detalhe importante lembrar também, que os meus vídeos não são monetizados. Você não vai ver comercial nos meus vídeos, tá? Nos vídeos do Douglas, do canal Douglas Cavalcante, né? E de repente você está vendo esse vídeo aí, existem uns vídeos monetizados, né? Que é de eu fazendo limão, limonada de inhame, aí é diferente, é comercial. Agora, vídeos meus, eu estou tirando as monetizações que eu tinha colocado, aos poucos eu estou tirando, devido ao meu tempo, mas vou abrir mão de todas elas que seja no intuito e no sentido espiritual, para trazer uma palavra espiritual, uma mensagem de vida. Então eu foco sempre no Mestre Jesus, Elaine. Tá me entendendo? Elaine Ribeiro, né? Então eu sempre foco em Jesus. Tá me entendendo? Porque ele trouxe... Agora, eu aprendo com todos. Mas ele foi o que mais trouxe um exemplo de vida. Jesus veio como um modelo de vida para todos nós. De superação. Jesus veio mostrar que ele aguentou até a cruz. A cruz é o quê? O final de sua missão. E que nós deveríamos suportar. Ele falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Quando ele diz vencer o mundo, eu completei minha missão. Fui até o final e não me desanimei. Todos nós estamos na terra em missão. Viemos com propósitos, cumprir missões. E temos que ir até o final. Ninguém vem com missão para cá para matar, roubar, nada disso. Isso é porque às vezes a pessoa desvirtua o pensamento, né, devido a algum problema que ela está passando, aí cria uma sensação de uma situação ruim, em vez de confrontar o problema, como foi o meu caso da minha esposa, 2 filhos que partiram, em menos de 3 anos. A gente poderia se entregar, se revoltar, se virar contra o Criador, né? A gente poderia falar besteira, né? Malhar isso. Não, a gente procura seguir os exemplos. Só que o que acontece? Mediante a nós estarmos confrontando essa situação, Deus também nos deu revelação com lógica, com sentido a ponto de desbancar até pessoas que têm tanto e tanto conhecimento e elas concordarem. Poucos dias eu recebi uma ligação de uma irmã que ela falou, eu vendo os vídeos do Senhor, eu orei, busquei a Deus e passado um determinado tempo Deus me revelou. E falou da irmã dela também, minha irmã orou, buscou e Deus revelou a ela e está tudo no controle. E Deus mostrou claramente as coisas, muito idêntica que o Senhor fala. Olha só, nem conheço a irmã, ela é lá de São Paulo, do interior, não conheço. E a irmã dela tem aparecido a mesma visão que a minha. Ainda vou entrar em contato com a irmã dela. Gravei o WhatsApp da irmã dela, mas ainda não falei com ela. Então, o líder que eu sigo é o Mestre Jesus. E os demais líderes eu extraio aquilo que é de bom. Entre aspas, eu sigo também. Tá? Aquilo que vai me ajudar, que tem lógica, que tem sentido. E que vai me ajudar, me aperfeiçoar, evoluir, ao melhorar, ao me espiritualizar. Tá me entendendo? Então, siga o líder. Tá bom, minha amada? Que Deus abençoe você e a vida continua. E viva a vida, tá? Seja feliz. Hoje tem um casamento para mim, casamento do meu primo. Daqui a pouco eu e minha esposa estamos se arrumando para ir lá para o casamento deles lá, né? Dele, da futura esposa dele.
Essa hora acho que ele já está casando no cartório. Já é a esposa dele, né? Então, que Deus abençoe a todos. Meu WhatsApp é 21 986 31 6630, tá? Página no Facebook Livro Entre o Céu e a Terra. Página Projeto Vitória Cristina, né? Página Superação. Página Morte Física, só para provar que a morte é física, não existe morte, né? A morte é ilusão. Nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. Página A Vida é para Viver. Canal no YouTube, Projeto Vitória Cristina, o primeiro canal, é o novo canal, né? E você pode estar assistindo aí nesse momento. E canal Douglas Cavalcante, que é o mais antigo, né? É o canal mais antigo que eu tenho aí, onde eu estou vestido de branco, que é o meu jaleco quando eu fiz o curso, né? De terapeuta holístico, né? Psicoterapeuta holístico. É isso aí, pessoal. Espalhe amor, viva a vida, tá? E siga o líder, né? Eu sigo o líder Jesus, tá bom? Então eu observo muito, eu tenho, só para finalizar, eu tenho um amigo meu, pastor, que ele fala: Douglas, Jesus, os 4 evangelhos para mim são as partes principais da Bíblia. E eu examino muito o que Jesus fazia. E isso me despertou determinadas coisas que eu fazia antes, de errado, sem observar. E agora eu observo já de outra forma. E já estou me desprendendo disso. Mas está sendo difícil para mim, ele falou. Porque quando você analisa com detalhe a vida de Jesus, você vai ver muita coisa que você estava fazendo de errado sem saber, sem conhecer. E você deixa de fazer. Por exemplo, esse pastor, amigo meu, ele observou esse negócio que eu falei, que Jesus ele nunca pediu dízimo, nada disso. Quando Jesus fala o obreiro é digno do seu salário, eu estava explicando a ele e a outros amigos. Vocês enxergaram com os olhos físicos. Os olhos espirituais, Jesus fala o salário é o salário espiritual. Significa, o que você faz aqui, o teu salário você vai colher lá. Ih, rapaz, quando eu falei isso, rapaz, caramba, tem lógica, Douglas. Que isso, rapaz, tem lógica. Porque qual o salário que Jesus tinha? Me diz qual o salário. Ele não é o exemplo, ele não é o modelo, qual o salário que ele tinha? Então esse salário, quando ele fala, ele cita, é o salário espiritual. Porque nós somos a alma, nós viemos para cá, cumprimos nossa missão, voltamos para prestar conta, e lá na prestação de contas vamos receber o nosso salário. E qual o salário que você... Mas aí muitos se aproveitam dessa situação e buscam salário. Ih, isso daí é um outro assunto. Tá bom, minha amada? Que Deus te abençoe, tá? Um forte abraço, tá? E avalie a vida de Jesus. Examine cada detalhe ali, você vai descobrir inúmeras coisas. Tá bom, minha amada? Que Deus abençoe a você, tá? Tô te respondendo. E aos demais internautas também, tá? Um forte abraço. Shalom Adonai.